Quando se fala em ACACI, a principal palavra que vem na nossa cabeça é empatia. Isso mesmo, se colocar no lugar do outro, acolher, ajudar, respeitar, ser abrigo no momento que a família e que aquela criança mais precisa. Foi assim que surgiu a ACACI, dessa combinação, dessa ajuda, da mobilização entre pais de pacientes e também profissionais da área da saúde, em busca de soluções para as dificuldades existentes no atendimento do tratamento do câncer infanto-juvenil aqui no Espírito Santo. A ACACI foi fundada em 15 de março de 1988. Um dos objetivos, dar suporte a essas famílias e essas crianças que precisavam desse atendimento. São 35 anos de muitas histórias, muitas parcerias e muita gratidão. Hoje, a gente inaugura esse podcast, o ACACIcast, com 3 pessoas muito especiais que eu faço questão de apresentar agora para vocês. Sejam muito bem-vindos ao ACACIcast, nosso primeiro episódio, podcast da ACACI. Eu recebo aqui com muito prazer o Dr. Carlos Magnum Bortolini, médico oncologista, um dos fundadores da ACACI. Glisser Dável, também uma das fundadoras, mãe super participativa, tem uma história lindíssima que ela vai contar para a gente também. Hoje se dedica à educação internacional. E a Tânia Bitt, assistente social, também chefe do setor de oncologia do Hospital das Clínicas, do Hospital Infantil, perdão. Primeiro, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Nós já batemos um papo aqui. Que delícia ouvir tantas histórias, tanta contribuição. Dr. Carlos, como que começou? Como é que foi aquele pontapé inicial? Surge da necessidade de você acolher as crianças e as famílias que vinham para o tratamento, né? Então, pessoas se deslocavam de todo o estado, né, com as dificuldades, porque naquela época nós não tínhamos bem estabelecido os contatos junto às prefeituras para esse traslado do paciente, e isso veio na inspiração de pais e profissionais de tentar criar alguma situação para melhor acolher essas famílias. O senhor trouxe esse olhar profissional, né? Que as famílias precisavam, essa demanda. Foi assim, porque nós tem 3 médicos, né? Dr. Álvaro Vargas, e Dr. Madalena Frecchiani e eu. Só em determinado momento, a doutora Madalena foi a primeira a sair para se especializar. Então, nós assumimos a situação e ela trouxe a novidade até dessas casas do Instituto da Criança de São Paulo, do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde ela fez a sua especialização. Então, com o estatuto, como que funcionava aquilo, nós tivemos a ideia de começar essa caminhada. E aí as histórias começam a se confundir, a se aproximar, porque entra a Glisser nessa história como mãe, né, que precisava desse acolhimento. Como é que foi, Glisser? Eu fui para o Hospital Infantil, para oncologia, em abril de 86. Então, o serviço ainda estava sendo organizado, né? Os protocolos sendo testados. E aí, eu tinha um bebê de 40 dias, 50 dias, e tinha um filho com 1 ano e 8 meses, 9 meses, doente. Então, foi um choque muito grande. Primeiro, a notícia, né, o diagnóstico, e depois a questão das condições que eram oferecidas no hospital. Então, no que se refere, né, às instalações nas enfermarias, enfim, depois Carlos Magno pode falar um pouco mais sobre isso. Então, é um choque, primeiro o diagnóstico, e depois você entender onde você está, né? Isso leva um tempo para você poder processar. Por outro lado, também era o número de crianças, né, de outros pais. Então, porque a primeira informação é: por que comigo? Por que isso aconteceu comigo, com meu filho? E aí você enxerga outros pais, outras mães, né, no geral. Então, você olha e fala: eu não estou sozinha. Então... E aonde que a ACACI entrou na sua vida nesse momento? Você ali com um bebê, com esse diagnóstico, com uma outra também que você estava amamentando, recém-nascida praticamente, sim, né? E precisando de acolhimento, de ajuda, de informação. O que eu destaco
destacaria para mim desde o primeiro momento foi, apesar de todas as condições, do acolhimento. Eu tenho uma lembrança muito, muito forte do Carlos Magno, da Madalena e do Álvaro. Nunca chamei doutor, porque a gente acabou, não sei, se aproximando muito. Da forma como te recebe, como te acolhe, isso é fundamental. Então, eu sempre tive consciência de toda a gravidade, mas eu também nunca deixei de ter esperança. Porque o dia que você não tiver esperança, a vida não faz mais sentido. Com certeza. E aí, Tânia, você que é assistente social, que trabalha nesse setor de oncologia, entende bem, né, o que a Glícer está falando da importância de tudo isso, desse acolhimento, né? E você também acaba entrando nessa história. Então, eu chego já num momento mais privilegiado, né? Porque eu chego no hospital em 1990. E eu chego junto com outros profissionais e eu vinha de uma iniciativa privada, né? Não trabalhava, eu trabalhava em empresa. E meu olhar, então, primeiro foi um choque muito grande, né? De você chegar num local em que tinha crianças com câncer e numa época em que alguns pais não conseguiam nem ficar com seus filhos em função mesmo das próprias dificuldades sociais, né? E o quanto que a gente tinha para fazer. Então, assim, isso que a Glícer fala, né, dessa questão do acolhimento, a Glícer chega antes da Acácia, então eles são fundadores da Acácia, eles começam um trabalho que vão, como eu, como assistente social, né, enquanto profissional, iria me beneficiar para poder dar conta de atender aquelas pessoas que precisavam naquele momento. Então, eles vão pavimentando, né, a estrada. Exatamente. Então, o que acontecia? A gente não tinha recurso. Naquela época, não se tinha políticas públicas voltadas para a atenção a famílias vulnerabilizadas, né? Isso vem depois, agora, bem mais recente, né? Naquela época era caridade mesmo. Então, assim, as famílias tinham muita dificuldade. Cheguei no hospital, tinham quase 29% de abandonos de tratamento por causas sociais. Então, você imagina que essas crianças, esses 29% dessas crianças aí, elas não tinham a chance de ser tratadas porque elas não tinham condição financeira. Quando você fala causas sociais, é porque não tinha onde ficar? Não tinha onde ficar, a família não tinha dinheiro para trazer o tratamento. Para se alimentar durante o dia. Ela tinha que fazer uma opção, ou ela tratava o filho, ou a família não sobrevivia, né? Então, assim, era uma situação extremamente adversa, né? Porque o que acontece? O câncer, quando acomete uma criança, ele não acomete só a criança, ele acomete toda a família até a comunidade, né, que se vê envolvida. E para cada família, ela vai ter uma repercussão diferente, né? E isso é importante que a gente leve em consideração, porque a gente está falando de sujeitos, né, de pessoas que têm sentidos diferentes, que têm momentos diferentes, que têm entendimentos diferentes, né? Então, essa complexidade, a gente tem que entender essa complexidade, sem dúvida, enquanto profissional, mas também pensando naquele sujeito e na organização e na dinâmica daquela família. Doutor Carlos, claro que tudo isso que a Tânia falou atinge diretamente um tratamento, né? No resultado de um tratamento. Mesmo porque a gente tinha um olhar social para acolher, para proporcionar talvez um albergue para essas crianças, né, e famílias, mas também tinha a questão da fragilidade do hospital diante de um novo setor criado, né, porque os pacientes naquela época faleciam em casa sem tratamento ou eram encaminhados para o hospital e dali muitos até transferidos para o Rio de Janeiro, principalmente as leucemias, que tinham alguns contatos pelos profissionais que já trabalhavam no hospital infantil, Dr. Álvaro Machado, Dr. Arlindo Quintão. Então já tinha algum mecanismo de encaminhamento para esses pacientes. E lembrar que naquela época, a gente lembrar bem assim, não tinha ultrassom. Né? Não tinha uma tomografia, que hoje é muito simples você fazer mais simples você fazer esse diagnóstico.
Mas naquela época, para você fazer um diagnóstico de um tumor cerebral, você tinha que fazer uma arteriografia para ver se mostrava aquela imagem ao raio-x, né? Então, assim, quando você não tem tomografia, ultrassom, esses exames todos, a patologia não estava organizada para os tumores. Então, tinha algumas hematologias que davam os diagnósticos e assim era. E você não tinha os exames complementares para essas doenças, a imunistoquímica, não existia nada disso. Era o diagnóstico morfológico, dado pelo patologista, que era muito bom naquela situação. Então a gente tinha que ter o olhar social, mas tinha que ter o olhar também para as questões do hospital, porque o hospital você imagina uma enfermaria para oncologia em que era uma enfermaria coletiva, e assim permaneceu por muitos anos, com 10, 12 crianças dentro do mesmo setor, uns com infecção e cruzando infecções ali. Então era muito complicado, e a gente tinha um resultado bom, então fazia a gente acreditar que era o caminho. Eu vejo que o senhor, obviamente, se emociona muito com isso, devem passar muitas lembranças pela sua cabeça. Como é que é para um profissional que quer salvar essas vidas passar por essas dificuldades assim, nesse hospital com tanta escassez de recursos? Exatamente. Né? Às vezes fala bem assim, não, porque o médico não quer ir para o interior, não quer ir para... É difícil você ter acesso a uma tecnologia e daqui a pouco você passar a trabalhar em locais que não têm acesso à tecnologia, né? Então, essas lembranças, e fora que a gente tinha que buscar uma cadeira adequada para o paciente, para as famílias pernoitárias ao lado da criança, né? Então, isso tudo era por doação da comunidade, a comunidade que participava com isso. Na época não tinha a classe empresarial para essa ajuda. Então, cada dia tinha uma dificuldade. E a gente batia barraquinha de festa junina para arrumar dinheiro. Glícer, ela trouxe esse outro olhar também. Gente, é emocionante. Claro, é doloroso, são muitas lembranças, mas é tão enriquecedor ver que são profissionais tão dedicados, são mães. A Glícer trouxe muitas lembranças disso, porque você estava do outro lado, né? Tudo isso que o doutor falou, você sentiu na pele, com a sua nenenzinha, com o outro. Como é que foi essa sensação de não ter, às vezes, esse acolhimento, assim, eu digo, de estrutura, de equipamentos? Eu lembro que você falou que viu crianças também, ouvia as crianças em tratamento ali. Foi assustador. Na verdade, acho que o que mais me assustava era exatamente presenciar outras crianças, outras mães, sem que eu entendo que elas também não tinham noção do que era, e nem você. Então, então, o que eu fazia, realmente, eu era bem insistente, né? Não, eu queria saber, me fala. Não, é isso, não entendi, eu quero saber novamente. Por que aquela criança... Porque a gente dividia, né, a enfermaria com uma outra enfermaria. E era separado por um biombo, quer dizer, um tecido como esse. E aí, ouvia a criança chorando, e aí alguém falava, eu acho que é isso. Aí eu falava, mas o que é isso? Eu quero saber, eu quero entender, meu filho vai... Então, isso foi criando. Você tem medo, mas um medo que nunca me aprisionou. Vocês não se conformaram com essa situação, era um inconformismo, né? Exatamente. É algo que me mostrava que... Porque eu tinha medo, eu tinha muito medo. Mas eu sempre digo, eu tenho muito medo, mas não me falta coragem. Então, eu falava, Carlos Magno e Madalena, Álvaro, o que a gente pode fazer mais? Não, tem que ter mais, tem que ter algo além, tem que ter algo além. E eu acho que não sei qual palavra usar. Eu falar uma bênção, mas eu queria encontrar outros adjetivos. Foram os profissionais. Madalena, Carlos Magno, o Álvaro, outros, que eu não vou me recordar, me lembro do Arlindo, outros, mas eu quero lembrar de outros, enfermeira, daquela senhora da limpeza, Dona Joana. Isso tudo, nós não éramos simples pacientes, nós não éramos simplesmente mães
com filhos com um diagnóstico, desculpa, de morte. Nós éramos mães com filhos. E isso faz com que você entenda que se ele me mostrou 1% de esperança, eu vou viver com esse 1%. Foi isso. E de tentar entender que a gente pode, alguma coisa. Pode não haver cura, mas os nossos filhos vão ter condições melhores. Quando ele fala de cadeira, sabe o que nós tínhamos? Nada. Às vezes a gente conseguia um banquinho para ficar sentado à noite. E depois foram as cadeiras de praia. Depois foram as cadeiras de praia que a gente conseguiu sentar do lado de uma criança à noite. Mas não tinha espaço. Mas esse é o problema. Ela tinha que ser desmontada de dia. Desmontar, porque de noite era tudo bom. E hoje, claro, as crianças vêm já com outras esperanças. E a gente ficava grato por isso, porque a gente... Tudo era uma conquista. Era uma vitória. Era uma vitória. Cada dia uma vitória. Tânia, eu quero que a gente fale um pouquinho, que a Glycer já trouxe, da mobilização da sociedade. Como nesse início, com tantos desafios, como o Dr. Carlos falou, aí faz gincana, aí faz barraquinha disso, daquilo, como a sociedade se mobilizou, levando um leite, levando isso, pagando. Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, eu acho que o que foi muito bonito naquela questão da fundação é que a gente conseguiu unir, né, os esforços de pais, de profissionais e também da comunidade. Então, assim, era a pessoa, um vizinho que acompanhava e que aí ele via, ele tinha melhor condição, ele via, era o pai de um médico que sabia da existência, que levava o leite, todos os dias ia na padaria e levava o leite para outros pais que estavam lá, porque sabiam que eles tinham necessidade, eram as pessoas que se mobilizavam para a cesta básica. Quando a Glycer fala da questão da funcionária da limpeza, era a Dona Joana, os pais, antes mesmo da Cassi, ser formalizada, né? Porque, na verdade, a Cassi, ela surge em 88, mas antes de 88, né, em 86, 87, elas começam a se mobilizar, né, os pais, junto com os assistentes sociais da época e enfermeiros, que mobilizavam esses pais para eles participarem das reuniões, para eles, né, tinha essa coisa toda voltada. Então, eu acho que deu um senso de compromisso, né, e os pais tinham essa participação. Então, as pessoas vinham e participavam muito disso, doavam o que elas tinham. Né? Então, assim... Você lembrou de um caso de uma moça que doava? Sim, isso aí, pois é. Eu me lembro na inauguração da casa nova, né, lá em 2005, 2006, agora eu não me recordo ainda, mas uma senhora que, quando ela chega na inauguração, a gente fez, né, a gente inaugurou a casa montada, que também foi uma outra história, né, que a gente nem pensava que a gente fosse conseguir, né, isso. E aí, quando a gente montou essa casa, a gente falou assim, olha só, por que a gente não faz uma semana de visitação dos doadores para casa, né? E o dia que o governador foi para inaugurar a casa, sabe, a gente convidou as pessoas, os doadores, né, por conta do telemarketing, o Carlos Magno falou, e aí a gente teve uma surpresa enorme, porque eram pessoas comuns, pessoas, sabe, que eram doadoras e que se sentiam copartícipe daquilo de uma forma muito linda. E aí veio uma senhora que, quando ela viu aquilo, ela olhou para aquela casa assim, e os olhos brilharam, ela ajoelhou e falou assim, ai meu Deus, eu tenho que agradecer que meus R$5 que eu dou todo mês vai ajudar essas crianças de uma forma tão linda. E isso foi quando ela entrou na brinquedoteca que ela viu aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que naquele momento, para ela, e eu estou falando isso lá de 2005, 2006, aí, você vê uma casa de apoio e alguém pensar na criança, é lógico, a criança brinca, mas naquele momento alguém falar o seguinte, olha, tem algo além de tratar câncer. Eu estou vendo uma criança como ela é, né? Então, assim, isso sempre motivou muito. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente considerar, né, e eu falo isso, eu tenho 33 anos na oncologia, então posso falar bem dessa questão, é que eu, nenhum momento da minha vida, desde o dia que eu entrei naquele hospital, eu tenho uma admiração e um agradecimento enorme pelo grupo que fundou, as mães que fundaram. Por quê?
que quando eu cheguei, em 90, né, alguma coisa tinha saído, mas nós não tínhamos casa de apoio ainda. O desenho da Cassi não tinha sido feito, né? Então, ainda estavam na captação de recursos e montando algumas coisas dentro do hospital, mas ainda essa parte assistencial de ter casa de apoio não tinha. E metade delas já tinham perdido os filhos. E eu falava assim, gente, essas mulheres, né, como elas, quem sou eu para questionar qualquer coisa nesse sentido, sendo que essas mulheres tão fortes, né, que estavam passando por situações tão difíceis, perderam seus filhos e continuavam na luta. E aí eu me senti muito obrigada, né, a estar ali engajada. E quando a gente foi à primeira casa de apoio que a gente o prefeito tinha, na verdade, ele tinha sugerido um aluguel e eles iam bancar o aluguel da casa e a gente saiu para procurar as casas, ninguém queria alugar. Era um preconceito fora do comum, vocês não têm noção. Ainda tem isso, né? Teve Ainda tinha isso, né? Teve muito isso lá atrás, né? E só conseguimos porque conseguiu uma desapropriação, né? Não, alguém da prefeitura mesmo alugou a casa e tal, e a gente conseguiu montar. Mas quantos desafios, né? Foram muitos desafios, né? A Glícia, já vou falar com o senhor, hein? A Glícia trouxe isso também. E faz parte desse grupo que você falou, né? De mães que perderam os filhos, mas que continuaram, porque tem que abrir caminho para outras mães, porque tem que ajudar, porque não quer ver outra mãe passando por aquilo, porque pode tentar, né, ajudar. É isso, Glícia? Por que continuar nisso? Por que não continuar? Como mãe, eu sabia ser exatamente a dor, eu conheço a dor. Então, se eu puder, até hoje eu sempre digo, eu estou à disposição da Cassi, né? Eu posso contribuir dentro dos meus limites, mas se a minha história, se a minha capacidade, né, de fala, se os canais que de repente eu possa abrir porque sou mãe, porque tenho uma história, se isso for contribuir, por que não vou fazer? Porque se não, novamente eu vou dizer, se a Cassi não tivesse os profissionais, a oncologia não tivesse os profissionais que ela teve no início, a oncologia não teria chegado onde ela chegou hoje, isso certamente. Se fossem simplesmente técnicos, olha, o diagnóstico é esse, o máximo que nós podemos fazer é isso, nunca existiu. Então... E era isso mesmo. E era isso né? mesmo. A gente ia para as barraquinhas, né? A gente tem festa na Anjap, que é lá de Jardim da Penha. Vamos lá, era montando barraquinha, um fazia o capelete, outro fazia União de caldo, forças, né? caldo de não sei o quê, era os brindes de festa da pescaria, e a gente estava lá, e estava lá médico, estava lá assistente social, estava enfermeiro, a gente fazia, estava os pais, então assim, estava o motorista, então é isso, sabe? Então, assim, a gente, quando a gente fala, né, a gente foi muito doido também, né? Então, a gente levou já a carreira de boi, né? Essas coisas todas lá atrás, mas tem muita história, né? Então, assim, mas... Como que é essa história aí do boi? É porque a gente, lá atrás, a gente teve uma doação de um terreno, né, de uma fazenda, né, que depois foi vendida e os próprios, quem doou também adquiriu em seguida, e a gente foi lá conhecer. E aí a gente levou uma carreira do boi. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E foi muito interessante, porque hoje tem parte, esse recurso está todo lá naquela construção daquela casa, né? Doutor Carlos, a gente tem ideia de quantas crianças já atenderam, de quantas famílias? Eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa parte mais técnica, da importância do trabalho de vocês. Eu conversei até com a secretária de Educação desse diagnóstico precoce, enfim. Eu embolei um pouquinho aqui, mas a gente tem noção disso, desses números? Assim, o que a gente fala lá do começo, esses desafios hoje são mais fáceis de você encarar, né, diante da toda a tecnologia dos últimos anos. Mas lá no começo, nós tínhamos uma situação que
que era tratar e aprender. Cada dia você tinha que aprender, porque eu e a Madalena depois eu fui para o INCA. E depois tinha uma enfermeira muito boa, que é a Maria do Carmo Bonicem, foi também para a USP e fez um treinamento e começou a replicar isso no hospital. Então era dessa forma. Então o número, como a gente fala, ele foi aumentando porque de primeira as crianças não tinham acesso ao tratamento. Então provavelmente faleciam nas suas casas, no interior, por aí afora. Então, quando a gente começa, eram poucos pacientes que a gente tinha, e depois começou a gente dimensionar realmente o número de pacientes em relação à população, porque isso é um número que se mantém constante, né? Então, hoje a gente tem em torno de 100 a 120 pacientes por ano que chegam para tratamento. Né? As principais causas são as leucemias, né? Depois os tumores cerebrais, e depois vem aí os linfomas, os sarcomas, os tumores renais. Então, a gente tem essas estatísticas todas criadas, mas de pronto, assim, a gente sabe que as leucemias, os tumores cerebrais, são os mais frequentes para isso, e esse número, da mesma forma que a gente tem um sucesso de tratamento superior a 60%, quase 70% nas últimas avaliações nossas. Quando o diagnóstico é precoce? Não, isso envolvendo tudo, né? Mas, assim, quando vem esse projeto, que é bem recente agora, né, dos últimos 10 anos para cá, com o diagnóstico precoce, a expectativa é com a implementação dele, a gente consiga que as crianças cheguem com um número, numa situação de doença menos avançada, porque você tem um estadiamento baixo, e o estadiamento baixo implica, evidentemente, no melhor sucesso do tratamento. Então, isso tudo hoje já está desenhado pela CASSE, né, para ser executado, tem apoios aí do Instituto Ronald McDonald, e voltando àquela questão, quando a gente muda muito essa questão de sair dessa questão doméstica de doação, a gente tem uma coisa que tem um crescimento baseado quando nós conseguimos um apoio muito grande no dia inicial da Unimed Vitória e da sua assessoria de marketing, que era de relacionamento da MP Publicidade. Marília e Pierre pegaram a CASSE, transformaram a CASSE com um selo de responsabilidade social. Então, mais as empresas foram chegando para essas doações que hoje estão mais fortificadas. Mas, assim, com certeza, todas essas parcerias que vêm chegando, essas empresas, essas ações, são resultado desse trabalho muito bem feito, né? Muito organizado, de transparência, de credibilidade, né? Então, só complementando o que o Carlos Magno falou, hoje a gente tem mais de 3.500 crianças beneficiadas pelo hospital, né? Então, assim, nós temos um registro de câncer, então a gente vai avaliando, porque registro de câncer é algo muito dinâmico, né? Então, por isso as pessoas não conseguem entender direito, mas a criança, ela chega, ela trata e ela passa no segmento, ela enfrenta o segmento por 10 anos, né? Então, essa criança, ela é acompanhada, esse registro de câncer, ela vai acompanhando esse movimento, né? Esse movimento dela na instituição durante esses anos inteiros. É a longo prazo, né, o acompanhamento? É a longo prazo. Então, a gente já tem aí mais de 3.500 crianças que já foram beneficiadas pelo Hospital Infantil. Quando Carlos Magno fala entre 110 e 120 crianças, né? Na verdade, quando a gente pega a série histórica nossa aí de atendimento, a gente vai ver que a gente tem casos, né, de 95 a 120 crianças ano novas, né, que somam a outras que estão em tratamento. Então, assim, se isso comparado à população adulta que tem câncer, né, e tal, isso representa 2 a 3% do número total de casos. Mas, quando a gente pega também um diagnóstico precoce, né, além dos resultados serem melhores, né, você também vai implicar em um tratamento com menos agressividade, muitas vezes. E isso vai fazer uma diferença na vida dessa criança, né?
Então, assim, eu acho que é importante enfatizar que esses apoios, né, e a gente, sem dúvida nenhuma, eu acho que nem o hospital e nem a gente teria os resultados que a gente tem sem a ACAS, ao mesmo tempo que a ACAS também não teria tudo isso se também não tivesse o hospital infantil, né? Então, a gente lida com uma única população, sabe? Que é uma população que tem câncer pediátrico e uma população que também pode vir a ter. E a gente tem esse compromisso de trabalhar a questão do diagnóstico precoce, de trabalhar acessos e tudo mais. E aí, 35 anos de história, muitos projetos, muitas lembranças boas, muitas conquistas, muitas vidas salvas. Como é que vocês se sentem? O senhor, principalmente, que passou por tudo isso ali, né, atendendo essas crianças, deve ter perdido vários por conta disso, dessa situação toda. Como é que o senhor se sente hoje, hein? A gente sente-se realizado, porque você olha para cá, se ela caminhando agora com suas pernas, sem a gente estar presente. Então, foi exatamente a sucessão que um dia a gente imaginava. Você não pode ficar eternamente, né, em direção de entidades. E nós ficamos bons anos, porque mesmo naquela época tinha muitas famílias de pacientes, pais de pacientes que participavam com a gente dentro desses movimentos. Então, a partir de um determinado momento, a Tânia pode falar disso, foi uma transição exatamente para uma questão mais técnica administrativa que foi preparado para essa sucessão. Então, através da ISO, né, ISO 9001, e que foi o norte para essa maior credibilidade assim, junto ao serviço de oncologia de fora do Estado. Eu lembro bem que em 2000 nós fizemos um congresso brasileiro de oncologia pediátrica, quer dizer, com 12 anos de estruturação do serviço, nós conseguimos trazer para cá um congresso de oncologia pediátrica, porque era o respeito que a gente tinha por eles e eles pela gente também. Reconhecimento, né? Muito bacana. Eu fico emocionada, porque é bonito de ouvir, de verdade. Glisser também teve à frente aí durante 5 anos, né, na presidência. Foi isso que você me falou? Os 5 primeiros anos. 5 primeiros anos na presidência. Foi tocar seus projetos também, pavimentou essa estrada. Como é que é hoje olhar para a Cássia também e ver que, olha, tá tudo ali, né? Todo esse suporte para essas crianças, para essas famílias, e ver que as mãezinhas que estão chegando hoje já estão chegando com outro acolhimento. A Cássia sempre fará parte da minha vida, da minha história, né? Não só da minha história, mas... Sim, entende. Da minha filha. Porque ela era um bebê. E todos ajudavam a cuidar. Oficialmente, Carlos Magno não era. O pediatra também. O pediatra, mas era. Carlos Magno aconteceu isso, enfim. Porque ela estava com você, amamentando. Ela estava e nunca, em nenhum momento, houve nenhuma possibilidade dela não estar comigo, né? Em alguns momentos, quando a gente tinha um plano de saúde, não me recordo qual, quando o Vinícius precisava internar, a gente internava todo mundo junto. Entendeu? Eu amamentei, acho que 1 ano e 7, 8 meses, porque estava ali, não existia. Então, a Cássia, ela e o serviço de oncologia do Hospital Infantil é mais do que atendimento médico. É muito mais. Às vezes, o remédio... A farmacêutica, né? Assim, a farmacologia, perdão, não cura. O que cura é o acolhimento. O que cura é como muitas vezes eu olhava e pelo olhar eu sabia. E não precisava dizer nada, mas estava do teu lado e te abraçava. É isso. É isso. Vou voltar em você porque eu ainda tenho uma pergunta. Como é que é, Tânia? É emocionante também, né? Ouvir essas histórias. Você acompanhou tudo isso também. Como é que é ver 35 anos da Cássia? Com tantos projetos e está se renovando, né? Vocês estão aqui, mais uma vez, inaugurando um projeto também.
Então, é uma alegria, uma satisfação, sabe? Como a Glice falou, né? A Cassi faz parte da nossa história também, né? Porque a gente passou a maior parte da vida da gente ali dentro, né? Então, pensando, estruturando, quer dizer, para mim é uma satisfação enorme porque, na verdade, o desenho da Cassi, dos projetos, né? Pelo menos, claro, agora tem outros projetos e tudo, mas os essenciais ali naquele momento nasceram dentro do Hospital Infantil, no Serviço Social da Oncologia do Hospital Infantil, da qual eu fazia parte. Então, assim, você imaginar que, por exemplo, você ter pacientes que você tinha 29%, quase 29% de abandono, hoje a gente não tem nenhum, né? Nem 1%. Porque vocês dão esse suporte, sabe? que eles precisam. Por conta desse suporte todo que tem a Cassi, então vai lá que é envolvida e tal. E uma coisa que a gente tem que falar, sabe? A Cassi, ela não é só casa de apoio, porque muitas vezes as pessoas acham que a Cassi é só casa de apoio, que nada. A Cassi faz muito além da casa de apoio. É aquilo que você não vê, né? Mas é o apoio que a família tem na hora que um paciente mora na Grande Vitória, não tem como chegar no hospital. Ela não está lá naquela casa especificamente, ela está na casa dela, mas ela tem condição de chegar ao hospital, né? É um suplemento que foi comprado para esse menino, é uma cadeira de rodas que foi auxiliar. Então, assim, é porque as pessoas acham, nossa, mas essa casa, o paciente tem que estar aqui. Não necessariamente. Então, assim, para mim, eu tenho uma grande admiração e um grande agradecimento também à Cassi, né, por tudo. E enquanto Hospital Infantil, né, a gente também tem muito a agradecer, sabe? Porque isso que eles colocam é a essência, né? A essência estamos todos juntos diante de uma situação, de um problema que tem que ser combatido, né? E nem sempre a gente vai conseguir curar, mas a gente vai conseguir cuidar sempre. Da melhor forma possível. Doutora, eu queria que você deixasse um recado final, assim, para as famílias, ou para os empreendedores, ou para a sociedade, para quem o senhor sentir à vontade. Alguma coisa, assim, eu acho que faz falta, é o olhar da família do paciente, né, dos familiares, fazerem parte das diretorias da Cassi. Isso acho que é importante em todo momento a gente resgatar. É o profissional, o médico e os empresários, que agora tem muita participação com isso. Porque tem que ficar atento a isso que a Glice fala, que é o olhar como que as diretorias têm que encarar, né, do olhar do paciente. Tem que ver o olhar do médico, tem que olhar, porque isso só faz crescer a instituição. Porque o Hospital Infantil está lá, ele vai sobreviver de qualquer forma. A Cassi pode dar o apoio para isso, mas tem que ter esse olhar, não é o olhar que eu falaria crítico, é um olhar diferenciado, ajuda, né, para agregar, né? De agregar aos diretores, assim, coisa. Mas isso não é culpa das diretorias. Hoje faz parte, está meio esfacelado a questão da sociedade em relação a isso. Entendeu? Tem que fazer uma outra mobilização para que essas pais consigam participar. Estaremos aqui juntos nisso também. Glicer, eu quero abusar mais um pouquinho de você, porque você me falou uma coisa muito bonita nos bastidores que me marcou, assim. E isso a gente viveu mais uma vez aqui, né? Teve choro, teve risada, teve emoção, teve vibração, conquista. Parabéns para vocês, parabéns, parabéns. Você me falou que a sua história é uma história de amor. É assim que você conta? Exatamente. A minha história é uma história de amor. Toda história existe amor, existe alegria, mas existe tristeza e existem perdas. Mas ao longo, né, de todos esses anos, eu recebi muito mais amor do que talvez eu pudesse ter dado. Eu fui acolhida de uma forma que eu não sabia que existia, que seria possível. Fui acolhida aqui na oncologia, né, do hospital, fui acolhida depois quando eu fui para São Paulo. Fui acolhida no momento, eu estou dizendo a mim, mas todos os pais, né, onde a gente tinha
o senhorzinho que levava 2 litros de leite, né, para as crianças. Quando a gente teve profissionais como a Suzana Vilaça, ela foi importantíssima na história da CACE, promover eventos, leilão de, né, obras de arte, Jorge Solé, Milson Henriques, que não está mais conosco, Gobi, tem um outro jornalista que não me recordo. Enfim, isso tudo chegou a mim, mas chegou também a outros. Então, perder um filho é uma parte que acho que é maior do que... Não, eu acho que não existe palavras que você possa definir essa perda. Você aprende a conviver com a ausência, mas ele vai estar sempre presente. Mas a gente recebeu muito amor durante todo esse tempo. De novo, minha filha, a forma como ela foi cuidada junto, todos fomos cuidados. Uhum. E sem a Cássia, sem esses profissionais que estiveram no nosso caminho, não seria possível. Então, a minha história é uma história de amor. Parabéns, tá? E obrigada por compartilhar essa história, compartilhar mais uma vez essa dor, mas tantas vitórias também. Muito obrigada. Você traz o exemplo de muitas outras famílias que com certeza foram acolhidas também pela Cássia. Exatamente. Doutor, muito obrigada. Parabéns. Estamos juntos aí, vamos continuar, muita coisa nova. Tânia, obrigada também, tá? Foi linda a nossa entrevista, estamos juntas. Obrigada. Gente, esse foi só o primeiro episódio, imaginem quantas coisas vêm por aí, quanta história, quanta novidade, 35 anos de história, olha só, que turma bacana, estamos só começando, hein? Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.